obreiros, a gente entende esse princípio. Então quero agradecer. Irmãos, Mateus capítulo 5, por favor. Como antecedeu o pastor, nós vamos trabalhar em cima, pelo menos, duas bem-aventuranças, tá? Que o Senhor Jesus expôs aos discípulos ali. Mas rapidamente eu vou ler junto com você acompanha até o versículo 12, só para a gente fechar o entendimento aí, tá? Desse sermão em Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Queridos irmãos, este é o sermão da montanha, conhecido como as Beatitudes, que tem como entendimento ser beatitudes uma felicidade de uma forma mais intensa, mais profunda. Olhando, irmãos, para este episódio, os irmãos vão perceber que Jesus chamou em particular somente os discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele. Aqui no caso não é a multidão, não é quem estava lá por acaso, mas Jesus ele começa, irmãos, a revelar algo de forma mais íntima que teria que haver no coração dos discípulos e partindo deles para aqueles que aceitassem a Jesus. O Senhor Jesus, ele fala que bem-aventurado é um termo grego, a palavra é makarios, que significa mais do que feliz. Quando nós olhamos, irmãos, todo esse contexto aqui, mas falando só do 3 e do 4, a gente vai meio que se chocar, porque Jesus fala que bem-aventurados são os pobres, ou em outra tradução, fala os humildes, que nos dá um entendimento melhor. E ele diz que esses tais, que são pobres, que são humildes, eles são donos do reino do céu. Ou seja, eles terão acesso ao reino de Deus. Quando Deus, irmãos, deu a ordem para Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver ali que Deus, ele entrega a lei para Moisés, escrita em tábuas, e Deus coloca ali regras para Israel. Veja bem, Deus coloca regras para Israel. E as regras ali que estão, que deveriam ser faladas por Moisés,
para o povo é sempre assim: não matarás, não furtarás, não dirás mau testemunho, não faça isso, não faça aquilo. Então Deus propôs a lei por intermédio de Moisés. Moisés repassa a lei para Israel. E a gente vai observar, meus irmãos, na palavra de Deus, em todo o contexto, na formação de Israel, ou no contato que Deus tinha com o povo, que a lei de Deus não foi suficiente para aperfeiçoar Israel, para que eles agradassem a Deus. Mas o que tem a ver com essas bem-aventuranças? Tem muito a ver, irmãos. A lei que Deus deu para Moisés, ela serviu como um freio para Israel, mas ela não conseguiu parar Israel. Não conseguiu parar Israel. A lei não foi perfeita para que Israel ou o ser humano fosse apresentável diante de Deus. Não foi perfeita. Então a lei era a regra, Israel ouvia a lei, tentava obedecer a lei, mas não conseguia. Por exemplo, está escrito: não furtarás. Israel entendia que Deus mandou não roubar, não furtar, mas porque o coração de Israel não estava trabalhado, se um israelita visse cair alguma coisa de outro israelita no chão, e esse israelita que deixou cair seguisse o seu caminho, ele poderia pegar para ele e não tinha problema nenhum, porque a lei não dava, um respaldo sobre isso. Ou seja, o coração de Israel, da nação, não estava trabalhado, mas eles simplesmente faziam as coisas por obrigação, sem alcançar uma perfeição diante de Deus. Irmãos, Jesus, quando chama os seus discípulos, ele propõe essas bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, os irmãos vão perceberem aí depois, no decorrer do estudo nesse mês aqui, que são pelo menos 9 aqui, quase 10, no versículo 12 aqui. E essas bem-aventuranças, elas superam a lei e as ordenanças. Por quê? Porque Jesus disse que é mais do que feliz, por exemplo, aquele que é pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito, meus irmãos? Ser pobre de espírito não tem a ver com financeiro. Não tem a ver com financeiro. A pessoa pode ter muitos bens aqui, mas ela sendo pobre de espírito, para Deus está ótimo. A pobreza de espírito tem a ver com humildade. E aí é que está o problema, irmãos. A obediência à ordenança, muitas vezes, não faz com que o ser humano se aproxime de Deus. Quando Jesus disse que mais do que feliz é o pobre de espírito, ele estava impondo para os discípulos, e agora no Evangelho aqui para nós, dizendo que o reino dos céus pertence aos humildes, irmãos. Veja bem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando Deus criou o homem, eu estou pausando aqui, tá, irmãos? Estou falando bem pausadamente, não é com uma mensagem eloquente, para a gente entender. Quando lá em Gênesis Deus cria o homem, 2,7, ele cria o homem do pó da terra e sopra o fôlego sobre ele, não é isso? Fôlego ali vem da raiz do hebraico, é ruar, que significa hálito, hálito. Ou seja, Deus, quando sopra
sopra o fôlego, ele está implantando o Espírito no homem, não o Espírito Santo, o Espírito para que ele se tornasse alma vivente. Então Jesus, irmãos, está falando uma coisa aqui neste sermão, e está dizendo que ser pobre tem que ser no espírito e não no material. Quando Deus enxerga isso, irmãos, a pobreza de espírito, ele tem uma facilidade melhor de se comunicar com esta tal pessoa. Ou seja, se ela é humilde de espírito, ela agrada a Deus em todos os sentidos, irmão. O que é ser humilde? Jesus estava falando que é mais do que feliz aquele que é humilde. Ser humilde é ser vazio de soberba, irmão. Vazio de soberba, né? Isso aí é ser humilde. Ser humilde é ser vazio, esgotado de razão, irmãos. Muitas vezes a gente cai nesse pecado de sempre ter razão nas coisas, formando assim um desconforto, uma discussão, né, irmãos? E isso demonstra e mostra uma falta de humildade. Veja que Jesus estava expondo isso daqui, irmãos, nessas duas aqui que nós estamos trabalhando, e ele estava dizendo que é condicional mesmo. Para nós sermos participantes do reino dos céus, tem que ser humilde. Precisa ser humilde. Então Jesus estava ensinando agora para os discípulos, hoje registrado aqui para nós, seguir esse ensino aqui, que não adianta muita regra. O que Deus está olhando é comportamento e aquilo que está dentro de nós, dentro de nós. Nós podemos entender, irmãos, que nós, eu, você, todo ser humano, nós somos um espírito, sabia? Porque Deus soprou o seu espírito, e aí o espírito está num corpo que tem uma alma, aí a gente fala da tricotomia. Então Deus, irmãos, ele tem um contato conosco. Veja bem, pobre de espírito é ser humilde no espírito. Deus está no contato com o espírito da gente. Humildade, irmãos, humildade não tem a ver com o exterior, mas tem a ver com o interior, que aflora para o exterior. Eu poderia aqui, se eu tivesse condição, andar com um terno folheado a ouro, por exemplo, né? Mas se eu for humilde, pobre de espírito, está bom, irmãos. Deus está interessado nisso aí. Muitas pessoas têm uma visão diferenciada do que é ser humilde, e às vezes acaba até se rebaixando, né, no seu exterior e tudo mais, né? Demonstrando uma falsa humildade, e não é assim que funciona. A pessoa ser humilde, ela precisa estar esgotada disso aí que nós estamos aprendendo aqui, esgotada de razão, esgotada de soberba, esgotada de orgulho. Como nós estamos esgotados disso, nós temos o reino dos céus garantidos para nós. E quando nós vemos, na maioria das vezes, nos evangelhos falando sobre o reino dos céus, é tanto no reino mesmo, lá nos céus, lá onde Deus está no trono, né? A gente vai participar lá, como o reino dele em nossa vida também, o governo dele, o reino dele sobre nós. Quem está entendendo aqui nesta noite? Irmãos,
Temos que ser humildes de espírito. É isso que Jesus está ensinando, e Deus está preocupado. Devemos servir a Deus com humildade. Às vezes, irmãos, deixa aqui eu ter cuidado com o que eu vou falar, explicar para os irmãos. Muitas vezes, nós, como contexto de igreja no geral, por falta da humildade, nós prestamos serviço para aquele que é opositor à igreja, causando o quê? Confusão, dissensão. E o segredo está aqui, irmãos, na humildade. A humildade, irmãos, ela evita muitas coisas, né? Quando alguém diz alguma coisa, não é necessário rebater. Quem estiver exaltado de humildade, ele rebate, trabalha em cima da razão e tenta resolver no braço, né, irmãos? No braço mesmo, na pancada. Mas quem, irmãos, está cheio da humildade, é pobre de espírito. Muitas vezes ele faz assim, engole a situação e vai orar, vira as costas, né? Se vê que o negócio está esquentando, o humilde ele aguenta, Mas como pode Jesus dizer que é mais do que feliz, é bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, humilde? Sim, irmãos, sim. Por quê? Porque Deus preza, irmãos, pelo humilde. Deus abate soberbo e dá graça ao humilde, irmãos. Deus não dá graça ao soberbo, irmãos, e abate o humilde. Ao contrário, a humildade para Deus é sinônimo de força. A humildade para Deus é sinônimo de força. Então, nós devemos servir a Deus em todos os âmbitos com humildade. Humildade é difícil? Temos temperamento, personalidade, né? Temos o nosso jeito, né? Alguns dizem, eu sou arrebatado, eu sou assim mesmo, e saem espantando tudo, todos falando e resolvendo, derrubando tudo. Não, o Espírito é o mesmo que está sobre nós. A humildade precisa imperar em nós. Por quê? É arriscado, irmãos. Perdemos até o reino dos céus se não dermos abertura à humildade. É arriscado, irmãos. Veja que aqui é condicional. Jesus está impondo uma condição aqui. As bem-aventuranças, o sermão da beatitude, é condicional aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem, ou se puder colocar na tela, Atos capítulo 20, versículo 19. Vamos lá, meus irmãos. Quero relembrar o que está escrito para nós observarmos a importância, irmãos, de servir a Deus colocando a humildade à frente. Atos 20, versículo 19. Olha lá. Servindo ao Senhor com toda a humildade, irmãos, e com muitas lágrimas. Ali vai falar de choro também, e tentações que pela cilada dos judeus se sobrevieram. Então, irmãos, o que deve ir à frente é a humildade, irmãos. É a humildade. É possível que tenha alguém dentro de nós, né? E isso não é diminuindo ninguém, é que esteja pensando diante desta mensagem: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, Deus me conhece, tem que ser assim. Não faça isso, irmãos. Nós precisamos dar abertura ao Espírito de Deus.
E Deus está esperando pessoas flexíveis diante dele, para que se deixe ser trabalhado. Um dos maiores problemas, irmãos, que está muitas vezes inseridos no meio cristão, irmãos, não tem muito a ver com a ação, vou falar aqui o nome dele, do diabo. Não tem muito a ver. Mas muitas vezes tem a ver com o oposto daquilo que Deus quer para nós. A falta de humildade, como já foi falado aqui, dá muito problema. Mas a humildade, ela garante o céu e agrada a Deus. Quero que os irmãos abram com gentileza aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, por favor, irmãos, se puder dar na tela. Com toda a humildade e mansidão. Veja que Paulo está falando o que Jesus falou, ele está repetindo em outras palavras aqui. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros. Irmãos, observe a orientação da palavra. A humildade vem primeiro. A ordem ali está em primeiro, com toda a humildade. A humildade, ela tem a ver mais ou menos assim, ó. Vamos falar do contexto igreja, né? Eclesiástico. Eu não gostei da cor do vestido que a líder, vou falar das irmãs, não fica brava não, tá bom? É o estilo aqui. Não gostei da cor do vestido que ela quer. Não gostei. E agora eu vou encontrar com ela. Eu vou pegar ela e vou reclamar. E aí vai para tudo. Não pode, né, irmãos? O exercício da humildade é entender, né, que há uma hierarquia, né, falando de igreja, e que nós estamos submissos àquele que está acima, e aquele que está acima está recebendo a orientação de Deus. Então, sendo humilde, entendendo esse princípio, bom, as coisas fluem. A humildade é tudo. Posso não gostar, mas a humildade me faz entender que é necessário as coisas. Sim ou não, irmãos? É importante a gente entender isso. Tendo a humildade, nós preservaremos aquilo que o inimigo quer tirar da igreja, a comunhão entre os irmãos. A comunhão entre os irmãos. Irmãos, por favor, abra lá em Filipenses, vamos ler Filipenses 2:3. Quero falar mais um pouquinho sobre esta questão também, para a gente entender. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A Bíblia, irmãos, ela lança uma luz muito forte sobre essa questão da humildade. Ela é muito importante para que as coisas fluam entre a igreja e em toda a nossa sociedade, família, fora da igreja também. Veja bem, esse princípio aí, irmãos, de considerar os outros superiores a si mesmo, é só a humildade que pode colocar esse pensamento em nós, né?
Só a humildade. Isso é tão verdade, irmãos. Se os irmãos lerem lá, não vou discorrer todo o texto, lá em João capítulo 13, versículo 4 e 5, Jesus, quando faz aquele momento do lava-pés ali, o que ele faz? Ele não deu uma ordenança para a igreja ali como a ceia, mas simplesmente ele reúne os seus discípulos, né? Até mesmo o traidor estava ali, né, junto, e também lavaram o pé dele também. Jesus lavou o pé dele. Eles estavam lá. No versículo 4, Jesus ele pega uma toalha, cinge, né, os seus ombros com a toalha. No versículo 5, João diz que ele pega uma bacia de água, né, e sai lavando os pés dos discípulos, né, como sinal de quê, irmãos? De humildade. A pergunta para nós, irmãos, todos nós, inclusive para mim também será que eu teria coragem de lavar o pé do meu irmão? Ele trabalhou o dia todo, está com sapato, a mesa está desde de manhã. É difícil, mas a humildade, né? Existe, né, pastor? Ele segue essa. O pastor disse que existe, né? Esse ritual aí. Então, só, irmãos, a humildade que Jesus mostrou, né? A humildade que ele mostrou, ele está colocando aqui. Olha, se você for, por exemplo, como eu fui, você conseguir lavar o pé do teu irmão, você vai herdar o reino dos céus. Irmãos, eu acho que eu tenho coragem. Se o pastor mandar, eu vou. Eu me conheço. Lava lá. Mas não é que eu sou melhor, não, mas topa. Se mandar, né? Estou falando assim, descontraindo, irmãos. Mas o que Jesus fez ali é o extremo da humildade, é o exemplo para todos nós. Nesse contexto aí, Jesus está lavando os pés, né, dos discípulos. Um deles, Pedro, fala: não, pode parar de lavar, não precisa lavar os meus pés, tu vem lavar o meu pé, Senhor. Aí Jesus diz: não, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo, né? A humildade ali estava abundando em Cristo, e ele estava dando um exemplo para todos fazerem isso, irmãos, não no sentido literal hoje, mas no sentido de se prostrar, né, em humildade, até mesmo nas situações. Irmãos, este sermão aqui, Jesus estava falando só dos mais próximos, viu? Quem é mais próximo aqui de Cristo? Todos nós. Aqui é a igreja, é diferente do povo aí fora. A gente tem um contato maior com Cristo, né? A gente está mais pertinho dele. Então, esse princípio é para nós. Se nós quisermos entrar no reino dos céus, herdar no reino dos céus, esse é um dos princípios que nós temos que se esforçar para adquirir e para cumprir. Primeiro passo é tirar a ideia, não aceitar aquela ideia, como já foi falado aqui: eu sou assim mesmo, ninguém me muda. Nós temos, né, na cristão, pessoas que batem nessa tecla: ninguém me muda. Mas crente não pode ser assim, irmãos. Cristão não deve ser assim. Irmãos, abre lá por gentileza, Provérbios 11, versículo 2. Vamos ver mais essa questão, já está na tela lá.
o que Salomão nos fala. E vindo a soberba, virá também a afronta. Vejam bem, irmãos, o inimigo, né, da humildade é a soberba, tá? Mas com os humildes está a sabedoria. Irmãos, Oséias 4, versículo 6, Deus disse assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a capacidade de colocar em prática aquilo que se aprendeu. O conhecimento é a capacidade de colocar em prática aquilo que se aprendeu. Daí a importância de a igreja estar aqui se reunida, nós obreiros estarmos aqui. Nós estamos adquirindo conhecimento. Então, este conhecimento que nós estamos adquirindo aqui não vai nos deixar ser destruído. Está escrito em Tiago, né, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Entre o conhecimento e a sabedoria é como uma escada de 2 degraus apenas. O conhecimento está no primeiro degrau, a sabedoria está acima, é o segundo degrau. A sabedoria, ela é mais excelente que o conhecimento. Porém, não adianta ter sabedoria se não tiver o conhecimento. Sabedoria é a habilidade, a capacidade de administrar uma situação, uma responsabilidade, um problema, uma igreja, parceiros, uma igreja. Não basta só conhecer os versículos de cor, pregar, né, bonito, com mensagens bonitas, eloquentes, mas é necessário ter sabedoria, acima do conhecimento, sem aniquilar o conhecimento. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui, irmãos, trabalhar só um pouquinho aqui em cima do versículo 4. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Salmos de número 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós vemos essa verdade que o salmista fala, ela tem duplo sentido. Nós podemos estar chorando agora por uma situação, e amanhã cedo, 6 horas da manhã, Deus traz alegria. Mas também nós podemos entender que a noite pode ser o período todinho que nós estamos aqui na terra, sofrendo, chorando e padecendo pelo Evangelho. E Jesus está nos ensinando que bem-aventurado é os que choram. É mais nesse sentido aí, da caminhada cristã. E ele está falando das coisas eternas. Eles serão consolados. Sabe onde nós seremos consolados, irmãos? Lá no céu, irmãos. Nós vamos ser regozijados, né? Quem sabe nós vamos falar com o mestre: Senhor, cheguei. Eu chorei, eu fui ofendido, eu fui perseguido, eu chorei muito. Quem sabe, irmãos, eu posso imaginar, né? Sem ofender a palavra, Jesus vai chegar e vai dar um abraço e vai falar: agora eu te consolo, agora eu estou te consolando, porque você conseguiu, chorou e chegou aqui.
Ele está dizendo que é mais do que feliz os que choram. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra lá em Esdras, no Antigo Testamento. Vou encerrar já em poucos minutinhos. Capítulo 10, versículo de número 1, por favor, irmãos. Nós vamos perceber ali que houve um grande choro ali, irmãos, por atos particulares e coletivos também da parte deste homem. Olha lá, e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Jesus estava falando, irmãos, justamente desse choro que a nação estava chorando ali. O choro que Jesus está falando aqui, neste lindo sermão aqui da montanha, não é aquele choro que uma criança ganha da mãe, do pai, né? Quando o pai está nervoso, não é muito humilde, né? Está bravo, está dando umas cacetadas, não pode, né? Fazer isso daí. Mas não é esse choro que a criança chora. O choro que Jesus está falando não é o choro que a gente, por exemplo, recebe um beliscão forte e a gente começa a chorar. Não é esse choro. O choro que ele nos está ensinando é sobre aquele choro que nos faz lamentar, irmãos, sobre as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas ofensas, né? Aquilo que a gente faz para uma pessoa, joga a pessoa lá no chão, né? E aí a gente chora, se arrepende e vai lá arrumar a situação, irmãos. É lamentável que no campo, né, cristão, no meio evangélico em geral, há muitos entre nós que estão de olhos secos, olhos ressecados, irmãos. Não chora por nada, não chora, irmãos. Não traz isso, pastor. Quem costuma usar o colírio, temos colírio que substitui a lágrima, né? Tem lágrima cruz, lágrima vera, tem vários aí, quem está acostumado, porque o olho está seco, não chora. Jesus está ensinando que é mais do que feliz aquele que chora, irmãos, no sentido de reconhecimento dos seus pecados, da situação do mundo, né? Talvez da situação de alguém dentro da igreja, ou de alguém que está fora da igreja. E dentro deste choro também, antecede a humildade também. Jesus ele faz um pacote aqui, irmãos, daquilo que tem que estar no coração da pessoa. Então, só será consolado aquele que tem a capacidade de chorar. Então, tratemos de chorar, irmãos, pelas situações, né? Não é chorar, irmãos, de medo, de desespero, né? Chorar de nervoso, é chorar, irmãos, é ter um espírito quebrantado diante de Deus, né? A palavra nos ensina que perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito e quebrantado. O que o salmista estava dizendo que o que importa é o que está dentro do coração. Dentro do coração. Irmãos, abre por favor, e eu vou fechar aqui Neemias capítulo 1, versículo 4, para a gente entender aqui essa questão aqui que Jesus, esse princípio que Jesus estava mostrando para os discípulos.
Neemias capítulo 1, versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Coração quebrantado, irmãos, coração quebrantado produz um choro saudável. Esse tipo de choro que Neemias aí, chorou, é o choro que Deus observou e colheu as suas lágrimas. Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós precisamos entender este princípio, irmãos. Irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 9, por favor, eu vou encerrar aqui, irmãos, esta breve reflexão. Tiago 4, 9, se puder colocar na tela. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que está sendo ensinado ali, irmãos, é o princípio que Jesus falou. Quem sente as suas misérias chora e lamenta. Mas, irmãos, quando a gente entra na mesma situação, no período que Israel passou, de dura serviço, a gente é inflexível, a gente fica duro assim, ó. Você não consegue se inclinar para chorar. Quando nós choramos, irmãos, as nossas misérias, podemos falar mazelas e também pecados que muitas vezes a gente comete. Não estou falando de coisas, irmãos, de costumes, nada disso. Eu estou falando de pecados mesmo, de ofensa, contra pessoas, de ferir as pessoas. Quando nós não choramos pela situação que nós, ou vamos dizer, eu provoquei, se eu não chorar, irmãos, é possível que eu não seja consolado, e eu não seja bem-aventurado, e não seja mais do que feliz. Então, o que Jesus estava me ensinando aqui, irmãos, é um princípio essencial para a gente alcançar o céu. Frequentemente Jesus disse: ó, dos tais é o reino dos céus. Amém, irmãos? Entenderam a palavra? Meu pastor, Deus abençoe, obrigado.